Uma coisa que é imprescindível para quem trabalha com vídeo e comunicação em geral é referência. Ter referências é tudo. É mesmo? E se você, assim como eu, trabalha com edição de vídeos, provavelmente já procurou, já foi pesquisar que tipo de filmes podem te agregar referências, seja de técnicas ou estilos de edição. Antes disso, um recado rápido: no dia 10 de julho eu vou estar online na Campus Party Amazônia, que vai acontecer virtualmente. Ela ia ter uma versão presencial, mas devido à pandemia acabou tornando-se um evento online. E lá eu vou falar um pouquinho de como a edição cinematográfica, como a montagem de filmes pode te ajudar para você que trabalha no mercado publicitário. Assim que eu tiver mais informações de horário e como participar, eu venho aqui e digo para vocês tudo direitinho. Mas voltemos para o tema do vídeo. Os filmes que eu vou indicar aqui são ótimas referências para você que é montador. Então vamos deixar claro alguns conceitos aqui. Edição e montagem são coisas diferentes. O processo de edição de um filme tem várias etapas e passa na mão de diversos profissionais, desde o logger até o colorista. E nesse vídeo aqui, quando eu estou falando de edição, eu estou falando de montagem. Por mais que em inglês, que você vê lá nos créditos, um filme com os créditos Edited by fulano de tal, esse cara não é o responsável por toda a edição, e sim é o responsável pela montagem. A montagem de um filme é responsável por dar ritmo a ele. O montador vai ser o cara que vai pegar as cenas e colocá-las no momento certo, do frame de entrada ao frame de saída, quando a cena Y termina e quando a cena X começa. Isso é um papel muito importante, porque ele tem que ter muito claro o que o diretor do filme quer entregar de mensagem. Então, diferente da matemática, onde as ordens dos fatores não alteram o produto, num filme sim. A ordem das cenas altera completamente a mensagem que ela quer passar. Se você trabalha no mercado publicitário, numa agência, numa produtora, provavelmente você já viu um único profissional fazer tudo isso. Ele é o cara que vai decupar o vídeo, vai montar, vai fazer todos os inserts, os motion graphics, como comumente se conhece, e vai fazer a correção de cor. Num filme de grande orçamento, cada etapa dessa tem uma equipe toda dedicada. Nos filmes da Marvel, por exemplo, quando você tá lá no cinema esperando as cenas pós-créditos, você vê uma série de nomes passando na tela. Geralmente isso acontece porque são diversos profissionais responsáveis por fazer todo o VFX do filme. E quase sempre são várias empresas ao redor do mundo que fazem um pedacinho que depois vai cair na mão do montador e ele vai botar tudo isso em ordem. Mas eu já passei aqui muito tempo explicando esse processo, e se eu for destrinchar cada um, o vídeo vai ter meia hora. Se você quer que eu faça vídeos específicos sobre correção de cor ou VFX, deixa aqui nos comentários e a gente fala isso num próximo vídeo. Então, focando aqui na montagem, eu vou indicar um filme que é um dos diretores que é mais conhecido por ter uma montagem muito boa, muito ritmada, que é o Edgar Wright. E quando eu falo isso, você já deve estar pensando em Baby Driver, né, em ritmo de fuga, que é simplesmente uma aula de edição, seja em cortes, seja em transições, seja em sync de música com as cenas. E para chegar no resultado que nós vemos no filme, o editor dele, o Paul McLeese, estava no set editando o filme simultaneamente enquanto ele estava sendo gravado. Mas outro filme do Edgar Wright que é muito bem montado e que vale muito a pena como referência para você que é editor é Scott Pilgrim. O filme, baseado nos quadrinhos de mesmo nome, tem uma edição muito boa e utiliza de recursos às vezes até simples, como fade in, fade out, para dar um ritmo muito legal. Então, antes de assistir Baby Driver, assista Scott Pilgrim e pegue essas referências de transições que valem muito a pena. E o próximo filme da lista é Whiplash. Sim, um filme do aclamado diretor Damien Chazelle, que apareceu como uma surpresa em Hollywood, é uma aula de edição. O Tom Cruise, montador do filme, o montador do Damien Chazelle, que não montou apenas Whiplash, mas também montou La La Land e First Man, te mostra como usar cortes rápidos para te ambientar num espaço. Em menos de 3 segundos ele consegue mostrar tudo o que tem no espaço, as pessoas e o que elas estão fazendo, com cortes secos, mas ainda assim bem ritmados. E como o Damien Chazelle é um fã assumidíssimo de jazz, todo o filme dele segue esse ritmo, segue esse tempo de jazz, esse tempo de batida, e a edição segue esse ritmo, o que torna um filme, ainda que não seja um musical, muito ritmado, tendo uma musicalidade bem particular. O próximo filme da lista é O Sexto Sentido. Na minha opinião, o melhor filme do Shyamalan, e esse filme mostra como a edição pode te jogar pistas e te mostrar as coisas na tua cara e ainda assim você não percebê-los. E o maior exemplo disso é a maior cena do filme, a cena que reverbera até hoje, virou um clássico do cinema, e se você ainda não assistiu O Sexto Sentido, isso é um spoiler, então pule esse vídeo pelo menos uns 10 segundos pra frente. Nessa cena nós vemos o Cole revelando que ele vê gente morta e há um corte mostrando o Bruce Willis, que está morto. Nós temos a montagem do filme te contando o final da história e você não percebeu quando assistiu isso pela primeira vez. Eu vejo gente morta. Isso é um ótimo exemplo como a edição pode esconder as coisas e ainda assim mostrá-las na sua cara. O próximo filme da lista é o brasileiro Cidade de Deus. Eu sempre que posso falo desse filme porque esse filme é uma obra-prima do cinema nacional. Foi montado pelo Daniel Rezende, que hoje em dia é diretor, já dirigiu Bingo, tá dirigindo coisa pra Netflix. Já tive a oportunidade de conversar com ele na CCXP de 2019 e o cara manda muito bem. Esse filme é um ótimo exemplo de como utilizar cenas
para cobrir locuções em off, que a gente vê muito, por exemplo, em materiais publicitários. E nesse filme a gente tem o locutor do filme fazendo a narração em off e as cenas mostrando o que ele está falando. Ainda assim, as cenas têm um ritmo muito específico que não torna a narração dele uma parada enfadonha, mas consegue tornar a história mais interessante, fazendo com que aquelas cenas se tornem uma extensão da fala do locutor. O próximo filme da lista é o filme que levou Christopher Nolan ao estrelato, que é o Amnésia. Esse é um exemplo de filme que é montado junto com o roteiro, então a montagem desse filme não foi feita depois das cenas terem sido gravadas e o material ter ido para ele de edição. Essa montagem foi pensada enquanto a história estava sendo escrita, o que é um desafio para o editor porque ele tem que entregar a história da maneira que o roteirista pensou. Se ele acabar estendendo cenas, encurtando cenas demais, ele vai acabar perdendo o sentido da história e entregando um material que não tinha sido pensado inicialmente. Eu já fiz um vídeo lá no meu IGTV falando sobre esse filme, se você quiser saber um pouquinho mais, mas basicamente é uma história contada de trás pra frente. Só que ao mesmo tempo que a história tá indo de trás pra frente, a história também tá de frente pra trás, com cenas intercaladas que o Christopher Nolan resolveu colocar de preto e branco. Então no final do filme nós temos esses dois universos, por assim dizer, na verdade é o mesmo universo, mas essas duas timelines de história se encontrando. Então imagina o trabalho que o editor teve para colocar toda essa ideia em ordem e as cenas não ficarem embaralhadas e confusas. Eu confesso que na primeira vez eu tive um pouquinho de dificuldade para entender o filme, mas isso não era um problema de edição e sim na narrativa. O que mostra que para você ser um bom montador, você tem que ser um bom contador de história também. E o último filme, que não é bem um catálogo de referências, mas sim uma aula de edição, é o documentário The Cutting Edge. Esse documentário reúne diversas entrevistas com montadores e diretores extremamente famosos, e eles contam como a montagem cinematográfica evoluiu desde o nascimento do cinema até hoje. E como esse processo de contar histórias interpolando as cenas foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, para você que editou esse filme, é regra. Assista The Cutting Edge. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, assine o canal, isso é muito importante, então vai lá, clica no botão de assinar. Isso me ajuda muito a continuar a criar conteúdo por aqui. E se você tem alguma outra dica de filme para editores, para quem quer ser montador, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre o assunto e ter mais referências, né? Afinal, quem gosta de cinema gosta de consumir esse tipo de conteúdo e vai agregar para todo mundo. Então é isso, obrigado por ficarem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!